Olá, meus queridos amigos e queridas amigas. Mais uma vez aqui com a nossa reflexão. E hoje vamos começar o capítulo 7, Bem-aventurado os pobres de espírito, do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso quer dizer, Jesus disse isso e os orgulhosos entenderam que pobre de espíritos são as pessoas que não têm nada. O que entende o orgulhoso como pobre de espíritos? Eles se julgam acima de tudo e de todos. Eles não aceitam que tenha alguém acima deles. Se julgam autossuficientes. Tudo eles sabem e tudo pode resolver por si próprio. Nada é superior a eles. Então, pobre de espírito é as pessoas que não pensam como eles, que não conseguem ser como eles são, autossuficiente. Então, eles definem como pobres de espírito. Esse é o grande detalhe que a gente tem que ficar atento. Então, o orgulhoso, ele não admite nada além da sua visão. Tudo é como ele quer, como ele pensa. Ele é o melhor de todos. Não tem nada superior a ele, nem Deus. Ele não admite o invisível. Para ele é tudo aqui na vida material, o que ele pode ver e o que ele pode tocar. A ciência resolve tudo. O Deus dele é o poder, através do dinheiro, por exemplo. Então, ele fica querendo mais e mais poder na vida terrena. E ele vai então se desgastando. Sempre tem um vazio dentro dele, que ele não entende por quê. Parte para os vícios para melhorar, dizendo: eu estou me esparecendo, eu estou me sentindo livre, e a liberdade nunca chega. Porque a liberdade não está na vida material. Nós não somos o que nós pensamos. Nós somos o que sentimos. O sentimento vem do espírito. A inteligência é espiritual. E tudo que nós sentimos, podemos tocar, ver e ouvir, é o corpo. Então, essa pessoa pensa que tudo está aqui no plano físico. Então, ele é orgulhoso, é egoísta ao extremo. Porque ele não consegue ver além da matéria. Eles não admitem o espírito. Para eles, tudo é matéria. Para ele, tudo é o que está aqui. Que ele pode ver, que pode tocar. Agora, quando Jesus define pobre de espírito, não é isso que ele fala. Ele define os pobres, os humildes. Ele define aquela pessoa que está submissa à lei de Deus. Aquele que roga a Deus e diz que seja feita a vossa vontade. Porque a vontade de Deus é a vontade que vai satisfazer o espírito e não o corpo. O espírito vive do afeto, dos bons sentimentos, das virtudes, que leva a solidariedade, fraternidade, benevolência,
indulgência, perdão, que admite que existe algo além dele, além da matéria. Ele começa a pensar que como que a Terra gira em torno da Lua. O universo, como funciona com toda essa harmonia? Como que ele pode ser perfeito? Como que ele vai conhecer tudo isso? Existe algo além dele, além do que ele pode pensar e imaginar. Tem que existir algo que está por trás, uma inteligência suprema por trás de todo o universo. Da onde surgiu? Como tudo isso apareceu? Da onde vim, para onde vou? Então, ele começa a ver que existe o Deus. Ele começa a admitir o invisível. Ele começa a ver por que uma criança parte sem fazer mal nenhum e nem o bem, e ele está aqui sujeito a tudo isso. Por que se fala em santos, seres privilegiados, e ele está aqui para sofrer? Então começa a ter uma nova visão de vida, uma visão diferente, algo mais consistente, mais racional, que não pode ser só aqui. Por que o corpo envelhece? Por que Jesus falava de Deus? Por que Jesus falava de leis do amor? Falava do perdão, amai vossos inimigos? Que tesouro é esse que Jesus disse que deveríamos acumular? Que pão é esse que, se comermos, não sentimos mais fome? Isso é justamente quando começa a ser humilde, começa a entender a sabedoria do Mestre. O orgulhoso, ele quer ter, não quer ser, não quer aceitar. Só aceitam quando chegam do outro lado da vida e vê que nada acabou, que a vida continua, que ele está vivo. E do que serviu a sua passagem na Terra? Qual foi o seu aprendizado? Nessa viagem, qual foi a sua bagagem? O que ele levou na sua mala? Nada. Porque tudo ficou aqui. Porque as conquistas foi do mundo físico e não do espírito. Ele maltratou pessoas, ele magoou, ele explorou, escravizou, provocou dor e sofrimento. E como entender isso agora? Como se redimir de tudo isso? Como entender que a vida continua? E agora? O que fazer? É que sim, chegou André Luiz e tantos espíritos no mundo espiritual. E foram entendendo essa continuidade. E foram aprendendo. Muitos estão aqui se acotovelando ao nosso lado, aprendendo. Observando os encarnados e se vendo naquela situação.
se vendo o futuro daquele que está agindo como ele agiu o tempo todo. Aqueles que continuam orgulhosos, continua incentivando o orgulhoso da terra. Aquele que entende que tem que ser humilde, que a vida continua, que Deus é o provedor de tudo, e as suas leis é diferente da lei da matéria, é a lei do amor, ele se aproxima dos encarnados de boa vontade. Aqueles mais simples, aquele mais humilde. E começa a intuir a lei do amor. Começa a desconstruir o homem velho, ajudá-lo para construir um ser novo. Menos orgulhoso. O tempo vai passando a indas e voltas. Vamos encarnando e desencarnando. Cada reencarnação é um aprendizado. É como uma matéria na escola, que nós vamos aprendendo e vamos eliminando aquela matéria. E vamos partir para outra e para outra. Assim é a vida. Somos todos nós um ser espiritual criado por Deus. Somos imortais. Então, se somos imortais, temos que construir algo para o ser imortal. Os prazeres têm que ser para o ser imortal. Por quê? O mortal, que é o corpo, acaba e fica tudo aqui. Porque se eu continuo, eu tenho que ter alguma coisa na minha bagagem para sobreviver aonde eu estiver, para onde eu vou. Para a gente entender o que é ser pobre de espírito. Nós temos na nossa vida material hierarquia. Nós estamos numa empresa, quantas pessoas estão acima da gente? A gente não tem que aceitar ser humilde e ver? Por que com Deus não pode ser assim? Jesus veio nos ensinar porque ele conquistou essa posição que ele se encontra. Ele trabalhou para isso. E quando ele diz, sendo humilde, nós vamos construir e podemos ser, fazer o que ele faz e ainda melhor. Porque podemos progredir. Mas para isso, temos que deixar o orgulho, o egoísmo de lado. Sendo pobre de espírito, aceitar as instruções, aceitar o Evangelho, que é toda a lei que rege o universo, que é a criação de Deus. Ele é o Criador, Ele é o provedor. Entendemos de uma vez por todas, que nada aqui nos pertence. Temos o direito de ter uma casa, temos o direito de dirigir um carro, temos o direito, conquistamos, de administrar uma empresa. Porque quando eu fizer a viagem, tudo fica aqui. Porque eu só ganhei o direito de administrar. Mais nada. Porque nada me pertence. Tudo pertence ao mundo material. E quem vem depois vai assumir tudo isso.
Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre.